Olá pessoal, vamos para mais outra aula. Hoje a gente vai começar o capítulo 10 e o assunto agora vai ser ângulos. Vamos lá, vamos trabalhar com ângulos. É um assunto que vocês já estudaram, né, desde o quarto, quinto ano, e a gente vai só relembrar algumas coisas e ver coisas novas. A gente vai lembrar o que é um ângulo, vamos lá. É uma figura geométrica delimitada por duas semirretas de mesma origem. Está aqui a figura de um ângulo. Nós temos a parte de dentro e também nós temos a parte de fora, que também seria um ângulo. Esse aqui é chamado um ângulo convexo e a parte de fora é o ângulo côncavo. Elemento de um ângulo. Vocês, quando estudaram o ângulo, vocês viram que nós temos alguns elementos. Nós temos lados, nós temos o vértice, né? E aqui o que eu coloquei foi o seguinte, ó. No ângulo que vocês viram agora há pouco, apresentado a seguir, o ponto O é o vértice, e as semirretas do O para o A, do O para o B, seriam, né, os lados do ângulo. O O seria a origem. Aí nós temos as indicações aqui embaixo. Está aqui de novo o vértice indicado por O. Os lados do A para o O e do O para o B. Lembrando que faltou colocar, né, uma setinha aqui, acho que vocês lembram. E o ângulo a gente indica assim, ó, AOB, ou se você preferir, BOA. Essa é a indicação de um ângulo. Classificação. Lembrando que a gente classifica o ângulo de acordo com a sua medida. A gente vai chamar de ângulo nulo, ângulo de meia volta, ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto. Vamos lá para as suas características aqui. Um ângulo é classificado de acordo com sua medida, como eu acabei de falar. Um ângulo agudo é aquele ângulo maior que 0 graus e menor que 90 graus. Ângulo nulo é um ângulo que tem a medida exatamente de 0 graus. Ângulo obtuso é um ângulo maior que 90 e menor que 180 graus. Ângulo raso ou de meia volta é exatamente 180. E o ângulo de uma volta tem exatamente 360 graus. Medida de um ângulo. Vocês lembram que para medir um ângulo a gente vai usar o grau, né? Tá aqui, ó. Lembrando, vamos explicar para vocês agora o que é um grau. Uma das unidades de medida mais utilizada para medir um ângulo é o grau, que é representado na escrita pelo símbolo, aquela bolinha lá. Pessoal, lembrando, né, toda vez que for calcular um ângulo, tem que colocar essa bolinha para indicar que é o grau. Então, o que é um grau? O grau representa uma das 360 partes de uma circunferência. Lembrando que uma circunferência completa tem exatamente 360 partes iguais. Cada uma dessas partes representa um ângulo de 1 grau. Submúltiplo do grau. Às vezes, quando vai medir o tamanho de um ângulo, ele não vai ser um número inteiro, ou seja, 2 graus, 3 graus, 5 graus. Isso acontece porque ele pode ser menor do que isso, que nesse caso é chamado de submúltiplo. Então, coloquei aqui, ó. Suponha que ao medir um ângulo, uma das semirretas passe entre dois números inteiros, ou seja, entre 10 e o 20, pessoal, eu podia ter aqui outras medidas. Mesmo procedimento, entre 160 e 70 graus. Observa que tem esses tracinhos, representa valores menores que 1 grau. Quando isso ocorre é porque a medida não foi exata, é onde entra os submúltiplos do grau. Agora vamos saber quais são esses submúltiplos. Dividindo um grau, então se eu pegar uma dessas partes aqui, deixa eu voltar aqui, se eu pegar uma dessas partes, lembrando, 160, 170, se eu pegar uma dessas partes e dividir essa parte em 60 outras partes iguaizinhas, nós temos 1 minuto. Então vamos lá, divide-se 1 grau em 60 partes iguais, cada parte obtida corresponde a 1 minuto. O é o símbolo do minuto, o grau é uma bolinha e o minuto é um tracinho. Então 1 minuto é igual a 1 grau dividido por 60 partes iguais. E se eu dividir 1 minuto em 60 partes iguais, ou seja, aquele tracinho que eu falei para vocês é 1 grau, se eu dividir em 60 partes, cada pedaço é 1 minuto. E se eu pegar 1 minuto e dividir em outras 60 partes, nós temos o segundo. Então, dividindo 1 minuto em 60 partes iguais, cada parte obtida corresponde a 1 segundo. Então, vamos lembrar quem é o segundo. 1 segundo, 2 tracinhos, é 1 minuto dividido em 60 partes iguais. Essas relações de correspondência entre as unidades medidas de ângulo, graus, minuto e segundo, são utilizadas na transformação que envolve essas medidas e estão sistematizadas, no esquema a seguir. Observe, pessoal, de graus para minuto eu multiplico por 60.
De minuto para segundo, eu também multiplico por 60. E se eu quiser pegar vários segundos e transformar em minutos, eu divido por 60. E se eu quiser pegar vários minutos e transformar em graus, eu divido por 60. Vamos ver se vocês entenderam. De graus para minuto, multiplica por 60. Então, por exemplo, 1 grau teria quantos minutos? É só multiplicar por 60, 60 minutos. 12 graus vezes 60, 120. 3 graus vezes 60, 180. E se eu quiser transformar os minutos em segundos, também eu multiplico por 60. Voltando, eu divido. Lembrando que essa tabelinha, vocês já trabalharam com ela nas unidades de medidas, que envolvia metros, decímetros, centímetros, praticamente é a mesma coisa, só que lá é de 10 em 10, aqui é 60 em 60. Bom, o exercício que eu deixei proposto para vocês foi o exercício da página 89, 90, 92. Como eu falei para vocês na última aula, que foi vista na terça-feira, eu resolvi as questões. A gente vai começar a resolver o exercício correspondente a essas páginas, né? Bons estudos para vocês.